Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou repercutir uma questão que ela tem a ver com o meu último vídeo que eu fiz da contradição do Nicodemos e do Hernandes a respeito do livre-arbítrio, aonde um fala que o homem tem livre-arbítrio para o mesmo entrevistador, o outro fala que o homem não tem livre-arbítrio. E também parte desta pergunta que o internauta me fez é um resquício lá da entrevista entre o pastor César Cavalcante e o pastor Granconato. E ali nós tivemos um problema porque o pastor César, ele não é um especialista nessa área. Não que eu saiba. Eu acho que quem assistiu lá ao debate viu isso claramente. E o Granconato é um especialista na área dele, que é calvinismo. E uma das questões que está aqui colocada pelo internauta tem a ver com a pergunta que foi feita ao pastor César. E segundo o internauta, porque eu nem cheguei nesta parte ainda, eu nem sei onde está essa parte, porque a entrevista é longa, o podcast lá é longo. O pastor César não respondeu adequadamente acerca de Judas. Então, fique ligado aqui, que eu vou tentar nesse momento dar a resposta, tá certo? Gente, mas antes dos meus recadinhos rapidamente, neste mês de outubro, nós faremos um sorteio muito especial da Bíblia Apologética com apócrifos aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Vai lá, se inscreva. Outra coisa, muita gente quer mandar oferta, não tem, digamos assim, o hábito de usar um aplicativo como o Apoia-se e queria concorrer à Bíblia. Eu não tenho como fazer isso, porque senão eu me perco aqui, eu não dou conta, eu não tenho secretária, eu que faço tudo aqui, com a ajuda, claro, de algumas pessoas, mas remotamente, então não é fácil para nós. Na plataforma do Apoia-se, eu tenho lá o telefone, o WhatsApp, o e-mail, às vezes até o endereço quando a pessoa coloca. Então dá para eu presentear algumas pessoas mensalmente. Eu vou lá no banco de dados, pego o nome dos colaboradores e sorteio aqui. Mas de maneira avulsa eu não tenho como fazê-lo. Então eu peço perdão aos irmãos. Quem sabe no futuro eu consiga gerenciar algum software que faça isso para mim, mas no momento eu não tenho essa condição, tá bom? Então me perdoem se eu não consigo atender neste aspecto. Mas aos inscritos lá da plataforma, neste dia 30 às 22 horas, vamos sortear esta Bíblia e 2 kits de livros do CACP. Entre eles, inclusive, o Calvinismo Recalcitrante, que é o nosso livro. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo. E, se não baixou o aplicativo do CACP, baixe, por gentileza. Vamos lá ler aqui para vocês o questionamento do internauta. Ele diz assim: Pastor Martinez, vamos lá, sobre o livre-arbítrio. Jonas, por que ele não teve esta opção de fugir de Deus? Jonas, esta é a primeira pergunta dele. A segunda pergunta é sobre o Judas. Ele diz assim: Judas, por que ele não teve a chance de escapar do decreto horrível que estava sobre ele, ou seja, de trair o Filho de Deus? Nota, aí ele comenta: eu vi o pastor César levar um esfregão do calvinista nesta questão. Aí ele diz abraços, obrigado, e pede aí as devidas ponderações. Mas antes eu recomendo de novo o livro do Erasmo de Roterdã, Livre-Arbítrio. Ele responde todas essas questões. Eu tenho o PDF, porque o PDF dele é público. Se você quiser o livro, tem lá na editora Reflexão. Vamos lá. Jonas não teve livre-arbítrio? Meu Deus do céu, quando eu leio o livro de Jonas, quer dizer, a pomba, né? Aquele que é guiado pelo Espírito, inclusive, quando eu leio Jonas, tudo que eu vejo ali é um homem usando o seu livre-arbítrio para desobedecer e resistir a Deus. Vejo isso claramente o tempo todo. Aí alguém vai dizer, não, pastor, mas Deus mandou uma tempestade e depois mandou um peixe. Bom, isso aí é providência de Deus. Se Deus não providenciasse condições para que nós ponderássemos e voltássemos atrás do nosso erro, ninguém se converteria. Nenhum servo de Deus faria o certo. Nós precisamos de orientação. Não tem nenhum problema quanto a isso.
Nenhum problema quanto a isso. Agora, de novo, quando eu olho para Jonas, para o seu livro, eu vejo um homem que usa o tempo todo o seu livre-arbítrio. Se não observemos, Deus mandou ele ir para Nínive. Ele não quis. Lá na frente, lendo o livro de Jonas, nós vamos entender por quê. Porque ele tinha medo não dos ninivitas que eram cruéis, que eram terríveis, não. Ele tinha medo de chegar lá, profetizar e o pessoal se arrepender e se converter. Era o medo dele. Por causa desse medo, ele resolve fugir. E a fuga foi longa e cara. Porque vejam, ele era para ir para Nínive. Ele teria que viajar uns 900 quilômetros. Olha como é que a geografia pode te dar um parâmetro do pecado e do preço do pecado. Ele desce a Jope e pega um navio para Tarsis, lá no final do mar Mediterrâneo, no Estreito de Gibraltar. Uma viagem dessa, naquele tempo, era caríssima, caríssima. E aí, então, ele está fugindo, se você medir a distância, quase 4.000 quilômetros do projeto inicial de Deus. Deus, então, envia uma tempestade, nós sabemos, ele acaba sendo jogado no mar, depois Deus envia um grande peixe, porque baleia não poderia ser, um peixe que a gente não tem informação de que espécie seria, mas era um grande peixe, diz a Bíblia. O peixe engole Jonas e fica com ele 3 dias no seu ventre. Ali, de alguma maneira miraculosa, ele sobrevive e ele tem ali um momento de reflexão, ele se arrepende, o peixe vem até o porto, onde ele havia pegado o navio para Tarsis, lá em Jope, e o peixe vomita ele em Jope. Já vi muito pregador ensinando que o peixe foi vomitar Jonas lá em Nínive. Não tem jeito. Teria que ter lançado como um foguete o tal do Jonas, né? Aí não teria jeito. Então ali ele volta no porto, porque é o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, lembra de onde você caiu, volta no mesmo lugar, levanta-se, corrija-se e caminhe novamente. Foi o que aconteceu com ele. E quando ele chega lá, na cidade de Nínive, e faz a profecia, avisando que Deus iria condenar aquele povo, a Bíblia fala que o povo se arrependeu. Tanto que a destruição de Nínive demorou mais 200 anos. Livre-arbítrio de novo. Deus ia destruir, Deus falou que ia destruir, como está lá em Jeremias 18. Mas se o povo se arrepende, Deus também não faz o mal que prometera. Então o povo ali ouviu o juízo de Deus, se arrependeu, o rei apregou o jejum. E aí nós vemos o profeta Jonas entrando embaixo de um zimbro e pedindo a morte. Aí eu te dou a resposta se o Jonas não teve livre-arbítrio. Lá dentro da barriga do grande peixe, ele podia não se arrepender e falar, não, Deus, quer saber? Quero morrer aqui. Ele morreria. Como ele quis morrer embaixo do zimbro. Tá certo? Ele fez todo aquele drama, eu quero morrer, não sei o quê, o senhor é bom demais, o povo se arrependeu, o senhor perdoou, e eu sabia que isso ia acontecer, aí ele pede a morte. Mas se ele quisesse morrer mesmo, ele morreria lá no ventre do peixe, sem se arrepender. Ele permaneceria no erro dele e perderia sua vida. Ou seja, teria livre-arbítrio. Deus apenas providenciou condições para ele refletir melhor na bobeira que ele estava fazendo. E graças a Deus que Deus promove condições para eu e você refletir melhor nas bobeiras que a gente está fazendo. Não quer dizer que a gente perde o livre-arbítrio com isso, ou que Deus tira o nosso livre-arbítrio diante dessa circunstância. Nós fazemos isso com os nossos filhos o tempo todo. Minha filha uma vez estava fazendo uma arte, e eu cheguei nela e falei, filha, se você fizer isso aqui, primeiro, aquele negócio quente vai cair em cima de você, vai queimar a sua pele. Ela tinha acho que 3 ou 4 anos. Falei, segundo, o papai ainda vai bater em você. Então você vai apanhar, você vai sofrer. Você quer mesmo fazer aquilo? Ele olhou e falou, não, papai, não vou fazer mais isso. E não fez. Eu tirei o livre-arbítrio dela? Não, eu orientei. Falei, olha, se você fizer isso, você vai se machucar e eu ainda vou te bater por causa disso. E ela entendeu e não fez. E nunca fez mais, inclusive. Então é assim que Deus age às vezes. Voltando agora para o Judas, pensa comigo. Deus, ele passa a profecia para o profeta por quê? Porque ele decretou ou porque ele viu o futuro? Reflete nesta questão.
Porque o calvinista, ele coloca Deus dentro do tempo. O Deus, a visão de Deus no calvinismo é um Deus que tem uma lupona na mão, que quer queimar as formiguinhas. Queimar a formiguinha, é mais ou menos assim. E está dentro do tempo, ele está preso no tempo. Se alguma coisa dentro do tempo não acontecer dentro do decreto dele, ele se perde todo na visão calvinista de Deus. O Deus que eu acredito, que é o da Bíblia, que está lá em Daniel, que é um sempre eterno, ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Agora, se não observe o que estou dizendo, tem lógica o que eu estou falando. Eu trabalho com lógica. Porque dizer que Deus decreta o teu pecado, decreta o teu erro, decreta a tua maldição e ainda te joga a culpa, é um Deus bipolar, neurótico, precisa de tratamento. Botar Deus aí no divã para arrumar um psicólogo para ele. Porque o Deus calvinista, a visão de Deus do calvinismo é isso. É um Deus que precisa de tratamento. É bipolar, tripolar. Então, voltando aqui para o caso do Judas. Jesus olha para os 12 apóstolos, e lá está Judas, e promete 12 tronos nos céus. Que eles se sentariam no trono com ele. Judas estava no meio da promessa. Inclusive aqui, você já começa a perceber se o crente perde ou não a salvação. Ué, Jesus prometeu o trono, a salvação para o Judas. E o Judas está no inferno. A Bíblia é muito clara, dizendo que ele é o filho da perdição. Mas Jesus prometeu um trono para ele. Por que ele não recebeu o trono que Jesus prometeu? Porque ele foi desobediente. E quando a gente analisa o relacionamento entre Jesus e Judas, você vê que Jesus deu toda a oportunidade para ele. Deu toda a chance para ele. Deu o mesmo poder que os demais apóstolos tinham. Deu o mesmo respeito, o mesmo amor. Mas Judas não quis. Não aceitou. Não entendeu o projeto. Por isso fez o que fez. Voltando à profecia, então a questão é, o profeta profetizou que Judas ia fazer o que fez porque Deus viu ou porque Deus determinou a maldade do Judas? Bom, Tiago diz assim, que do Pai das luzes só vem coisa boa. E quando o homem é tentado, ele não é tentado por Deus. Então Tiago, que era arminiano, obviamente, é anacrônico, tá, gente? É brincadeira. Tiago vai dizer que a tentação, a maldade do nosso coração não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não se contamina pelo mal. Quer dizer, o Deus arminiano. E aí, o que acontece? Esse Deus prevê as coisas. Quando o profeta profetiza a traição do Filho de Deus, ele profetiza porque Deus viu. Deus viu. Mas pastor, e se o Judas usasse o livre-arbítrio e não entregasse Jesus? O profeta não teria profetizado, querido. Obviamente, não teria profetizado. Ele profetizou porque Deus viu que Judas ia fazer aquilo. Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Ele não pode ser restringido pelo tempo. Há uma atemporalidade em Entende isso? Ele não é restringido pelo cronos que a gente é aqui. O cronômetro, o relógio, manda em nós. Deus está fora do tempo. Então o profeta profetizou porque Deus previu que Judas não se arrependeria e faria aquele mal. Ah, pastor, mas então, e se Judas não tivesse traído Jesus, como é que a coisa ia dar certo? Gente, o que não falta é gente para trair a gente. Se tem uma coisa que Jesus não tinha problema é de arrumar traidor. Outros apareceriam com certeza. Não tem problema de arrumar traidor. Coisa mais fácil é arrumar alguém para entregar Jesus. Os sacerdotes do templo arrumariam outra pessoa. Se Judas falasse não, isso aí não é problema. Ah, e aí? O profeta já teria profetizado também, porque Deus haveria avisado o profeta. Entendem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa ideia que Deus tem que decretar a maldade para que a maldade aconteça, não tem necessidade. Então Judas teve todas as oportunidades, perdeu sua salvação, perdeu a sua coroa, perdeu o seu trono, perdeu a sua bênção, perdeu a sua oportunidade e está no inferno agora, pelo seu próprio livre-arbítrio. Jonas, totalmente livre-arbítrio. Judas, totalmente livre-arbítrio. Então, gente, essa questão
eu acho que eu sou predestinado mesmo para ser arminiano, porque eu olho para a Bíblia, e eu li a Bíblia 2 vezes sozinho, sem calvinismo, sem arminianismo, e eu vi o arminianismo lá, sem conhecer o arminianismo, porque ele está na Bíblia o tempo todo. Então, assim, não se deixe enganar. O diabo quer jogar a maldade do mundo nas costas de Deus. Porque esse argumento de que Deus faz tudo, inclusive o mal, é um argumento de Satanás, gente. Acorda para a vida. Ainda ontem eu estava com o nosso tesoureiro numa lanchonete. Eu fui lá porque eu estou trabalhando o casal que é dono dessa lanchonete ali. E aí a irmã, que é do lanche, falou: pastor, a minha funcionária é um pouco cética, converse com ela. E ela queria saber sobre as crianças estupradas. Como é que Deus, sendo supostamente um Deus de amor, permite que crianças sejam estupradas? Provavelmente alguma experiência que ela teve, algum trauma que ela talvez até tenha vivido. Aí eu falei para ela: olha, livre-arbítrio, Deus respeita as regras. Não, porque Deus não sei o que. Eu falei: escuta, o que Deus fez por nós? Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Agora pensa comigo, eu disse para aquela menina. Em 90% dos casos, quem é que abusa da criança? É um cara que passa na rua, vê uma criança e estupra ela? Aí ela olhou, baixou a cabeça e falou: não, a maioria dos estupradores estão dentro de casa. Eu vi uma matéria sobre isso no jornal. E é verdade. As crianças que são violentadas dentro da própria casa. Culpa de quê? Do quê? Da maldade dos pais, dos parentes. Maldade por quê? Porque está apostatado, está blasfemado, está desviado dos caminhos do Senhor. Maldade por isso. A pessoa não aceita a graça, não aceita a bondade de Deus, não aceita o plano de Deus, e aí começa a cometer torpezas, inclusive o estupro é uma delas. Deus, então, respeitando o livre-arbítrio, tá certo? Tem que suportar isso, e ele suporta com dor, diz a Bíblia. Agora, se eu fosse o Granconato, o que eu falaria para aquela menina? Foi Deus que mandou estuprar essas crianças. E estuprou para o seu beneplácito. Ele sentiu um prazer imensurável vendo essas crianças que você está falando sendo estupradas. Deus gosta de estupro mesmo. Ele que estuprou essas criancinhas aí, através dos estupradores, porque nada foge do seu decreto. Meu Deus do céu, olha, já pensou que se o calvinista pregasse o evangelho dele de verdade, aquela menina nunca mais ia querer saber de ouvir falar do evangelho. Ela já estava magoada com a situação do mundo, com a maldade que tem no mundo, e ela acha que Deus está agindo pouco. Você imagina se eu falo que o próprio Deus é que está manipulando toda essa maldade. E aí, por fim, eu pedi para ela orar, conversei com ela, falei: olha, não esqueça o amor de Deus. A vida que Ele te deu é um presente, e Ele ainda quer te dar a vida eterna. Então, gente, eu sou defensor do livre-arbítrio, viu, meus amigos aí que me acusam de pelagianos? Não é porque eu sou pelagiano, é porque eu evangelizo as pessoas. Vocês que ficam dentro da igreja, esperando os predestinados chegar, não entendem o que a gente sabe. Mas nós que estamos na rua pregando o evangelho, nós precisamos do livre-arbítrio. Ele é um argumento que tira das costas de Deus a culpa da maldade do mundo. Agora, se eu tirar o livre-arbítrio humano, meu amigo, como diz o Dr. William Lane Craig, Deus se torna coautor do pecado, coautor de toda a maldade do mundo. E é o que Calvino fala na Instituta. Tá bom, gente, olha, eu achei que quando eu escrevi o meu livro Calvinismo Recalcitrante, eu ia virar essa página e não ia ter que gastar mais tempo com isso. Mas parece que o negócio é mais efusivo do que eu imaginava. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se eu não tirei sua dúvida, deixa a pergunta aí nos comentários e a gente volta aqui com outros vídeos se assim necessário for. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a nossa próxima edição.